Boa noite para você que nos acompanha a programação da TV Universitária. Começa agora o TVU Notícias. Sobre a importância do atendimento multidisciplinar à saúde. Hoje nós vamos falar do papel do enfermeiro como protagonista na gestão das organizações. Você conhece a ecoterapia? O tratamento alternativo com o uso de cavalos ajuda na reabilitação e na socialização dos pacientes. Ainda sobre saúde, a síndrome do olho seco, que pode começar com uma simples lesão das córneas e levar até a perda de visão. Como empreender nos dias de hoje? Saiba mais sobre as startups e como a tecnologia pode auxiliar na agilidade dos negócios e até garantir mais lucros ao empreendedor. Tem muito mais no TVU Notícias que está no ar. Nós sabemos que o atendimento à saúde é multidisciplinar, depende da atenção de diferentes profissionais, desde o atendimento primário, que foca na prevenção de doenças, aos casos mais graves de urgência e emergência. Um fórum mineiro realizado em Uberlândia coloca o enfermeiro como protagonista na gestão das organizações. Lucas está no último período do curso de enfermagem da UFO. Ele conta por que escolheu a profissão. Eu decidi por vocação mesmo, eu já atuo na área, eu já trabalho, então para mim é uma área assim, que eu vou levar para minha vida. O estudante diz que participar do Fórum Mineiro de Enfermagem é uma oportunidade para buscar novos conhecimentos e aprender mais sobre os desafios da área. Nesse evento, durante o evento, a gente possa aprender bastante coisa que está vindo agora, né, que é questões atuais sobre o curso, estão vindo palestrantes de fora, pessoas que trazem uma visão diferente do que está acontecendo no momento. Este ano, o tema do evento é a enfermagem como protagonista na construção do cuidado em saúde. Nós temos um destaque especial hoje para enfermeiros que realizam parto, manejam o parto desde o seu momento durante o pré-natal até o momento do parto e depois com cuidado com o recém-nascido e outras áreas no sentido da pesquisa e da extensão. Essas são as ações hoje que o protagonismo da enfermagem tem se demonstrado para esse sentido do cuidado. Esta é a 9ª edição do Fórum Mineiro de Enfermagem. Aqui os participantes podem aprender mais detalhes sobre as áreas de atuação e também como está o cenário atual da profissão. Hoje o que nós temos de maior preocupação é com relação à gestão, que vai desde a atenção primária até os níveis de alta complexidade. Hoje o Sistema Único de Saúde passa por uma crise intensa e, portanto, gerenciar essas ações é uma ideia de um protagonismo da enfermagem. Ana Lúcia é coordenadora do curso de enfermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Na palestra, ela falou sobre o protagonismo dos profissionais que podem trabalhar em várias áreas, como assistência à saúde, gestão, pesquisa e docência. Rayane gostou de participar do evento. Além das palestras que vão trabalhar muito o protagonismo da enfermagem, a gente pretende aprender muito também com os trabalhos, as apresentações de trabalho, que é realmente o que grande parte dos estudantes tem interesse, né? A pesquisa que é uma das coisas que o fórum traz, né? Que é a questão da oportunidade de a gente apresentar trabalhos, né? O fórum também é uma oportunidade para apresentação de pesquisas. Rayane vai apresentar o resultado de 2 trabalhos. Eu vou falar sobre a Liga de Urgência e Emergência, né, que é a Liga de Urgência e Emergência em Enfermagem, que é a liga que eu participo, né, atualmente estou como diretora-presidente dessa liga, e eu vou falar também um pouquinho sobre o trabalho do CPEP, que é o Centro de Pesquisa e Educação Permanente em Enfermagem do hospital, onde eu fiz estágio durante 2 anos. Então, eu vou apresentar 2 trabalhos amanhã, né, falando um pouquinho desses dois lugares, digamos assim. A 9ª edição do Fórum Mineiro de Enfermagem acontece até esta quinta-feira no campus Umuarama da UFO. Ainda falando de saúde e mais precisamente de tratamentos alternativos para pessoas em reabilitação ou que apresentam algum tipo de deficiência. Você conhece a ecoterapia? A técnica é feita ao ar livre e junto dos animais, que não só facilitam a recuperação ou a melhora do quadro clínico do paciente, mas proporciona mais alegria e bem-estar social. À primeira vista pode parecer uma experiência um pouco tensa para alguns dos praticantes. Mas o tratamento feito com o uso de cavalos representa uma grande mudança na vida de diversos pacientes. Marcelo, de apenas 4 anos, é um deles.
Ele nasceu de 6 meses, sem nenhum problema. Quando ele estava com 1 mês e 24 dias, que ele teve uma convulsão e aí veio as lesões cerebrais. Ele ficou com 11 lesões cerebrais, que é denominada leucomalácia. Estamos em um centro de ecoterapia que fica na cidade de Uberlândia e que existe há aproximadamente 20 anos. O cavalo, ele é um animal de grande porte, né? É um animal que quando você consegue montar, que você consegue estar dominando, a sua autoconfiança, a sua autoestima melhora muito. Aos poucos, os pacientes vão ganhando confiança e aí para o resultado chegar é apenas uma questão de tempo. Se um cavalo anda meia hora com você montado, para o praticante, né, a pessoa que está montada, ele vai ter a sensação que ele deu em torno de 3.000 passos no chão. Então, se você imaginar uma pessoa que não caminha, que não consegue ter esse controle de tronco, como que o cérebro dele vai entender que ele precisa ter nesse tônus muscular, que ele precisa ter esse equilíbrio para caminhar? Então, o cavalo vai passar essa mensagem para o cérebro, porque aí ele vai passando isso gradativamente com o passar do tempo de tratamento, começa a ter essa mensagem para o seu corpo de que você tem que mudar. E com isso, a cada dia, aos poucos, quem não tem controle de cabeça vai adquirir o controle de cabeça, depois o controle de tronco e com isso o equilíbrio. Aqui no Centro de Ecoterapia, atualmente, cerca de 60 pacientes passam por tratamento, cada um com a sua necessidade, mas todos em busca de melhoras na qualidade de vida. Guilherme é fisioterapeuta e trabalha no local há 6 anos. Durante este tempo, o profissional acompanhou diversos casos de evolução durante a prática. É um trabalho sim, bastante individualizado com outros profissionais. A gente tem psicólogo, a gente tem TO, a gente tem fono. Então, assim, é um trabalho em equipe. Marcelo tem 8 anos e nos primeiros meses de vida, os pais perceberam alguma coisa diferente. Após consultas, os médicos descobriram que ele tinha uma síndrome rara. Depois de muitas investigações, a gente conseguiu, lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, um geneticista que interessou pelo caso e investigou a fundo. E descobriu que ele tem um caso muito raro. Até então, quando descobriu, só tinha ele no mundo com esse tipo de doença. Certo? Que é um problema na fusão das mitocôndrias. A partir do diagnóstico, os pais de Marcelo tiveram que travar uma batalha contra um inimigo desconhecido e sem nome. Eles encontraram na ecoterapia parte do tratamento. A ecoterapia ele faz desde os 2 anos de idade. Hoje ele está com 8, já indo para quase 9. E a gente a gente observou que teve uma evolução muito grande no quadro dele. Quando ele começou aqui, ele não tinha controle de tronco. Hoje ele já anda, dá seus passinhos. Ele tem uma falta de equilíbrio, mas em casa ele já anda para todo lado. Segundo este especialista, o tratamento com cavalos possibilita melhorias em vários aspectos. Então, a ecoterapia é um tipo de terapia que a gente faz com os pacientes, que a gente visa uma recuperação em vários aspectos neurológicos, ortopédicos, enfim, em vários eixos de reabilitação. Dentro da neurologia, nós temos várias oportunidades de usar esse tipo de terapia, uma vez que os pacientes possuem várias comorbidades também psiquiátricas. A gente consegue uma melhoria grande em relação a tônus, em relação a equilíbrio, em relação até a capacidade de concentração do paciente e até em sensibilidade, em relacionamento, capacidade de relacionamento, agressividade do paciente com essa terapia. A prática ativa vários locais do cérebro e funciona ainda como uma atividade lúdica. O autismo, a hiperatividade, os pacientes que têm um quadro de paraplegia, tetraplegia, pacientes com uma paralisia cerebral, todos esses se beneficiam muito com essa terapia. As restrições são apenas para os pacientes instáveis ou com condições que dificultem o andamento do método. A restrição maior é um paciente que tenha outras comorbidades, que isso é até bem comum, como necessidade de utilizar oxigênio,
domiciliar, o uso de equipamentos que impedem a mobilização ou uma alteração uma alteração hemodinâmica em termos de instabilidade que impeçam o paciente de sair de um ambiente assim, mais controlado. E na vida de Ana Carolina e do filho, o tratamento fez uma diferença que ela mal consegue explicar. Foi maravilhoso para a gente, porque ele teve, para mim eu falo que ele teve 100% de melhora, porque ele não se firmava, não levantava o pescoço, e hoje em dia ele se firma sozinho. Então, assim, ele teve uma grande melhora. Foi ótimo para ele. A FIENG lança amanhã, às 9 da manhã, um programa de expansão para empresas mineiras interessadas em ampliar os negócios no mercado internacional. O programa Indústria Global oferece soluções inovadoras. O objetivo é garantir a entrada e a oferta de produtos e serviços em outros países. O projeto é uma ação da FIENG em parceria com a Apex Brasil, INDE e CNI. Mais informações pelo telefone 3236-4444. Depois do intervalo, como a tecnologia e inovação podem garantir agilidade, otimização dos serviços e até mais lucros ao empreendedor. Saiba tudo sobre as startups. Não saia daí que eu volto já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. A partir de amanhã, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPZENG, vai adotar o agendamento online para consultas com os profissionais da rede própria de saúde. Os beneficiários e dependentes devem acessar o www.ipzeng.mg.gov.br. Primeiro, é necessário fazer um cadastro e depois já pode fazer o agendamento. Para os profissionais da rede credenciada, o atendimento não mudou. O contato deve ser feito diretamente nos estabelecimentos credenciados que podem ser consultados no catálogo de serviços, no site também do IPZENG. Como todos sabem, a Universidade Federal de Uberlândia depende do apoio das fundações, principalmente na gestão dos processos e manutenção dos serviços. Uma das mais importantes, ligada diretamente ao Hospital Escola e outras áreas, é a FAEPO. São 5 décadas de existência. A comemoração de 50 anos da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia aconteceu na sala de reunião da reitoria da UFO. No começo do evento foi apresentado um vídeo de 12 minutos contando parte da história da Fundação de Apoio à Universidade. Em seguida, membros atuantes da Fundação foram convidados para compor a mesa. O atual reitor da UFO e presidente da Fundação comentou o momento tão importante. Nós somos eternamente gratos a esses sonhadores que ergueram essa bandeira lá atrás e conseguimos chegar aqui, com um futuro enorme pela frente. A Fundação não só é responsável pela atuação e atendimento médico de alta complexidade, mas também atuando na média complexidade de toda essa região aqui no nosso entorno. São mais de 2 milhões de indivíduos atendidos. Se você olhar a quantidade de pessoas atendidas e que tiveram seus sofrimentos minorados ao longo desse tempo, só isso já seria um grande ato, um grande fato registrado na nossa região. A FAEP é uma das fundações que dão apoio à UFO e foi criada em agosto de 1966. Antes de ser denominada como Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, ela já existia como Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Na verdade, ela foi criada como FEMECIU, Fundação Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, e foi criada exatamente para criar a Faculdade de Medicina. Posteriormente, ela criou o Hospital de Clínicas, que pertenceu à FAEPO até a década de 80 aproximadamente.
E, posteriormente, a FAEP deu uma grande contribuição para a criação da Universidade Federal de Uberlândia e para a expansão dos campi da Universidade Federal de Uberlândia. No decorrer de todos esses anos, a FAEP propiciou o desenvolvimento e crescimento da UFO, bem como das unidades acadêmicas, das fazendas, dos laboratórios e das outras fundações de apoio à universidade. Um exemplo muito claro é o apoio que a FAEP dá à residência multiprofissional que hoje é exercida no município de Capinópolis. Então, a FAEP tem uma importância não só na atenção à saúde, mas também no apoio ao desenvolvimento científico, tecnológico e à expansão da Universidade Federal de Uberlândia. Durante o evento, houve ainda a execução do hino nacional e uma apresentação do projeto social Cavaquinho Batuta, que oferece oficinas musicais para crianças. No final da comemoração, foi feita uma homenagem aos fundadores, membros atuais e servidores com a entrega de diplomas em forma de placas, em reconhecimento aos seus méritos. O diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade, Valder Stephan Júnior, que venceu a consulta pública para a reitoria da UFO, também marcou presença e disse que há muito o que celebrar. Esses 50 anos são motivo de comemoração, de celebração, porque ao longo desse tempo não é a primeira vez que nós enfrentamos dificuldades. As dificuldades elas são atravessadas ao longo do tempo e o grande mérito institucional é saber exatamente superar essas dificuldades e encontrar novos momentos de prosperidade. Então a nossa expectativa é que no futuro a FAEP possa continuar essa sua missão tão importante no hospital, na comunidade em geral, em toda a nossa região. Como empreender nos dias de hoje? Usar das novas tecnologias de informação para ganhar dinheiro em algum negócio específico ou mesmo otimizar os serviços já oferecidos pelas empresas e instituições. Nós vamos falar das startups. A Associação Brasileira de Startups, juntamente com a comunidade Colmeia e com apoio da FAGEM, vai realizar um café com associados nesta quinta-feira. Qualquer pessoa pode participar, mas quem vai fazer o convite para você aí de casa e falar mais sobre esse evento aí também é o Tiago Melo, que faz parte da Associação Brasileira de Startups. Tiago, muito obrigado pela presença aqui no nosso TVO Notícias. Eu já pergunto para você, a gente fala muito de usar das tecnologias de informação e tal para ganhar dinheiro, é o que todo mundo quer. Mas ainda é algo novo falar de startup, né? Essa também é uma proposta, quer dizer, chamar pessoas que têm interesse em investir ou que têm uma certa facilidade ou tendência em trabalhar com essas tecnologias, aplicativos e tudo mais, para esclarecer um pouco melhor sobre esse mercado. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, né? Realmente, startups é um assunto muito recente ainda, que no Brasil a gente ainda está engatinhando nesse contexto. E a ideia justamente do Café com Associados é trazer um pouco do que é esse cenário de startups, o que vem sendo realizado, como que a tecnologia vem impactando não só a vida das pessoas, mas a maneira de como se fazer negócios hoje em dia, com tanta informação, com tantos dados que a gente tem acesso, com tantas fontes. Então, as pessoas, elas com mais acesso à informação, elas pensam melhor na hora de escolher, na hora de decidir uma compra, por exemplo. Então, nesse novo contexto, como se fazer negócios? E as startups, através das suas metodologias, elas conseguem não só agregar valor para impactar no dia a dia da pessoa, mas também ter um crescimento exponencial e, consequentemente, lucrando muito mais. Nessa troca de experiências, é importante ressaltar também que muitos de vocês já têm adotado isso, quer dizer, já têm desenvolvido também essas startups. Existem já negócios existentes que vão servir até para clarear melhor, com exemplos, como é que literalmente funciona uma startup. Sim, com certeza. No Café com Associados a gente traz um palestrante convidado que atua em uma startup, em operação, que está também num crescimento exponencial. Então, para trazer toda essa experiência, esse conhecimento, como atuar nesse tipo de contexto, com alta inovação, alta competitividade e num contexto como o Brasil, né, que a gente está vivendo um ambiente macroeconômico aí um pouco complicado nos últimos anos aí, mas como fazer isso funcionar num contexto como o Brasil, né? Então a gente traz um palestrante convidado e para falar, para trazer essa experiência, como atuar nesse perfil de negócio para
fazer com que as startups locais também consigam se alavancar e consigam ter mais competitividade. A gente pode dizer que tanto o empresário que já está no mercado há algum tempo, ele pode utilizar as startups para otimizar serviços, garantir melhor produtividade ou escoamento de produção ou alguma coisa assim, como também pessoas inovadoras ou com mentes mais inovadoras que podem começar diretamente como uma startup? Com certeza. É um grande movimento que a gente vem percebendo no Brasil hoje, é o envolvimento das grandes empresas não só na compra, mas na criação de startups. Por quê? Por conta da startup ter uma característica de alta inovação, alta tecnologia, então a criação do negócio ela acontece numa velocidade muito maior. Isso garante com que ela consiga inovar mais rápido e também tenha uma probabilidade de faturamento muito maior. E isso pode acontecer tanto dentro de uma empresa, quanto algum empreendedor, alguma pessoa que tem um perfil empreendedor, que tenha esses conhecimentos as metodologias de startup para fazer um negócio nesse modelo, para ter todo esse crescimento. E, Tiago, para a gente terminar, eu acho que é importante fazer o convite para quem tem em casa, né? Quem pode participar, o horário que vai acontecer e local, por favor. Legal. O Café com Associados vai acontecer amanhã, às 8h30 da manhã, aqui na reitoria da UFO. É um evento gratuito, é um evento aberto a toda a comunidade para quem tiver interesse em entender o que é startups, como que a Associação Brasileira de Startup vem atuando e também aprender um pouco com os nossos convidados, não só convidado especial que vem de fora, mas também com empreendedores locais que estão empreendendo aqui e estão utilizando das metodologias de startups para empreender e alavancar o seu negócio. Então a inscrição ela é feita no local mesmo e no horário já de início das atividades. A inscrição pode ser realizada no site cafécomassociados.com.br. Repita, por favor. cafécomassociados.com.br e no local também. Que bom, maravilha. Tiago, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Agradeço o convite. E depois do intervalo nós vamos falar ainda mais sobre saúde. Saiba o que é a síndrome do olho seco, os principais sintomas, uma simples lesão nas córneas e até a perda de visão. E ainda, simpósio de medicalização vai discutir questões ligadas à dislexia, transtornos de déficit de atenção e muito mais. O TVU Notícias volta já. A Universidade Federal de Uberlândia oferece um novo canal de comunicação para a sociedade. O portal comunica.ufo.br. Ontem, Uberlândia registrou pancadas de chuva no fim da tarde, que se estendeu também noite adentro em alguns bairros da cidade. Vamos à previsão para esta quinta-feira na cidade. A temperatura vai ficar entre 19 e 28 graus. Sol aparece e pode aí também estar encoberto por nuvens. A chuva vai acontecer em boa parte do dia. Vamos à previsão para as outras cidades da região. Em Estrela do Sul, a máxima prevista é de 30 graus e a mínima de 20. Sol pela manhã e chuva também em boa parte do dia. Em Nova Ponte, vai fazer sol com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva também ao longo do dia. A temperatura vai ficar entre 20 e 29 graus. Em Patos de Minas, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A máxima prevista é de 29 graus e a mínima de 16. Em Araguari, a temperatura fica entre 17 e 27 graus. Sol e aumento de nuvens em algumas horas do dia. Pode chover também a qualquer momento. A gente volta a falar de saúde, dislexia, transtornos de déficit de atenção e outras questões mais ligadas ao cotidiano de crianças, jovens e adultos em algum momento da vida, seja durante o aprendizado, nas relações profissionais. Tudo isso será discutido no primeiro simpósio sobre medicalização realizado pelo Instituto de Psicologia da UFO e pela ESEBA. Quem vai falar mais com a gente sobre é a Luciana Guimarães, que é membro do Núcleo de Medicalização e uma das organizadoras do evento. Luciana, obrigado mais uma vez pela presença aqui hoje no TVU Notícias. E eu já começo fazendo essa pergunta. O que é, de fato, medicalização para que as pessoas de casa entendam? E é uma pergunta que vale a pena ser esclarecida, porque o termo medicalização ele tem se discutido em áreas como a psicologia, áreas da educação e até da saúde. E, às vezes, as pessoas de casa podem confundir com a palavra medicação. Na verdade, para a gente, medicalização é transformar problemas de ordem social em problemas biológicos. Então, pensar que, na verdade, essa forma como a gente tem organizado o jeito de viver em sociedade, muito corrido, desrespeitando, às vezes, o nosso próprio corpo, é, na verdade, geradora de adoecimento, como se fosse
causa do indivíduo, quando na verdade isso tem uma motivação ambiental social. Até também, né? Onde ele está inserido, as pressões sociais que a gente enfrenta no dia a dia. Sim, tem a ver com os espaços que a gente ocupa no trabalho, nas instituições escolares, que é um espaço em que a gente tem muitas queixas, né? E tem surgido muitos diagnósticos, muitos transtornos, muitos rótulos que vêm biologizar e patologizar questões que não são de ordem biológica. O evento é um evento multidisciplinar, a gente vai contar com a participação de professores e pesquisadores da área do direito, da área da psicologia, da pedagogia e até da fonoaudiologia, para que a gente possa levantar um debate bem rico sobre essas questões. Luciana, então faça o convite para quem está em casa, quer dizer, quem pode participar e, de fato, quais serão as atividades, o horário também delas. Então, olha só, o evento vai acontecer nessa sexta-feira, dia 2/12, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no Bloco 5S, no anfiteatro. O evento é aberto, completamente gratuito, podem participar tanto professores, psicólogos, pedagogos, como toda a comunidade, pais, todo mundo que se interessa pelo tema. A gente vai estar com credenciamento disponível a partir das 10 horas da manhã. No local? No local. As no inscrições... dia mesmo, então na sexta-feira. Isso, as inscrições podem ser feitas lá a partir das 10 horas da manhã. E as atividades começam a partir da 1h30 da tarde. Se o pessoal quiser acompanhar mais informações, pode acompanhar nossa página no Facebook, Fórum sobre Medicalização Núcleo Uberlândia. Lá a gente tem o folder com a programação e a gente tem também o link para quem quiser fazer a inscrição antecipada. Que bom. Luciana, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. E a gente continua falando de saúde. A síndrome do olho seco afeta milhões de brasileiros. O problema causa desconforto e, se não for tratado, pode ocasionar sérios problemas, como surgimento de úlceras de córnea e comprometimento da visão. O repórter Erivelton Rodrigues tem mais informações. Olá, é isso mesmo? Bem, olhos vermelhos, ardência, esses são apenas alguns sintomas desse mal que afeta milhões de brasileiros, né? Quem vai dar os detalhes para a gente sobre a síndrome do olho seco é o doutor Cláudio Picossi, ele que é oftalmologista. Quais são os principais sintomas? Como você citou, né? Olho vermelho principalmente, ardência. O olho seco, ele provoca microlesões na superfície do olho, então o paciente tem sensação de areia, sensação que tem corpo estranho, que não melhora. Ele acha que realmente tem um corpo estranho, ele vai no consultório e pede para a gente procurar, mas na verdade são essas microlesões. Então é o olho vermelho, a ardência, essa sensação de areia, são os principais sintomas para quem tem olho seco. E as causas estão ligadas principalmente ao clima, não? Principalmente o clima seco, então pessoas que moram em regiões com a baixa umidade relativa do ar, como é nós aqui em Uberlândia, a gente sofre muito. E a idade, também a pessoa, à medida que ela vai envelhecendo, a lubrificação ocular vai sofrendo, vai diminuindo um pouquinho, então essas pessoas também têm tendência a ter a síndrome do olho seco. Além disso, tem medicamento também que faz reduzir a produção de lágrima, atividade, paciente que trabalha muito em ar-condicionado, computador, então também tem mais probabilidade de apresentar o olho seco. E algumas doenças sistêmicas, por exemplo, parte reumatológica. Tem muito paciente que tem artrite reumatoide, que sofre muito com olho seco. Cláudio, agora foi bom você falar em medicamento, porque de que forma que ocorre o tratamento dessas pessoas? Principalmente através da lubrificação. Então hoje o colírio lubrificante é o colírio mais vendido, justamente por conta da população que sofre com essa doença. Então é através de lubrificação. O paciente ele precisa fazer uso contínuo de um colírio lubrificante. Em alguns casos, dependendo, se for um olho seco mais severo, mais grave, a gente pode utilizar de alguns recursos, até microprocedimentos, como tampar o ponto lacrimal, que é onde a lágrima absorve, para o olho ficar mais encharcado durante o dia. Algumas lentes de contato, hoje a gente realiza esse tipo de procedimento para o olho ficar úmido mais tempo. Então, mas principalmente no dia a dia é colírio lubrificante. Como separar alguns sintomas parecidos, por exemplo, de que não seja este caso, por exemplo? Seria o caso de ir no médico mesmo, fazer a consulta? Isso, é importante, porque o olho vermelho, a ardência, esses sintomas, ele entra num diagnóstico diferencial de várias outras doenças. Então, a conjuntivite, alergia ocular, até uma inflamação mais profunda, uma infecção,
tudo cursa com olho vermelho, ardência, às vezes um pouquinho de dor, sensação de areia. Então, às vezes o paciente procura por si só a farmácia, compra um lubrificante e os sintomas não melhoram, porque às vezes tem alguma coisa a mais. Então, independente do problema, assim, apesar de ser um problema simples de ser resolvido, é importante a gente procurar o atendimento, o médico, para ele chegar nesse diagnóstico diferencial. Esse colírio precisa ser indicado por um profissional? É o ideal, porque às vezes o paciente ele procura a farmácia, ele relata o problema para o balconista ou para o farmacêutico, e às vezes o paciente chega com um colírio que não é adequado, ele não é lubrificante, ele é só um colírio para clarear o olho. Às vezes a queixa do paciente é o olho vermelho, então o farmacêutico passa um colírio que só clareia o olho, mas não lubrifica. Então, quando a gente detecta realmente o olho seco, aí os colírios lubrificantes são específicos para isso. Então, o ideal seria que tivesse orientação médica. Ok, muito obrigado pelas informações, Cláudio. Então, e essas foram as dicas, é só ficar atento, né, e seguir as orientações. Estou com você no estúdio. Obrigado, Erivelton, pelas informações. O TVU Notícias de hoje acaba aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Boa noite para você e até lá.